Estou com o Shake 5, que ele estava dando barulho nas caixas. Fiz a substituição de todas as proteções daqui também, perto do conector, e sempre ficava em 5 volts. O pino 5 do CI sempre em 5 volts. Na hora que ligava o som na tomada já ficava em 5 volts. Sem entender o porquê, e depois de muitas tentativas, eu decidi criar um circuito. Criei um circuito que eu vou explicar para vocês como é que esse circuito que funciona. Eu vou transformar isso aqui numa placa. Por enquanto tá assim, montagem de aranha, bem feinho. Tá bem feio, né? Mas eu vou colocar numa placa, colocar os componentes bem pertinho do outro e colocar numa placa. Fazer uma plaquinha. E eu vou fazer um circuito desses para cada uma das saídas. Simulando o mesmo circuito que é utilizado em cada saída, que é esse aqui. Esse circuito, só com uma pequena adaptação, eu vou usar fotoacoplador em vez de apenas transistor. Estou usando um transistor e um transistor interno do fotoacoplador. Eu tirei cada um desses circuitos que acionam, que jogam o pino 5 no menos, porque eles não estavam funcionando, não estavam atuando, e sendo que eles estão bons, estão funcionando, mas não estavam atuando. Aí, para montar esse circuito aqui, você precisa tirar, porque vai dar conflito. Se você deixar, dá conflito. Então, tirei. Eu vou ler a referência. É o Q1010, Q1007, Q1009 e Q1008. Cada um deles era para estar colocando o pino 5 no menos e depois liberando para que o pino 5 atinja os 5 volts para dar som na caixa. E o que estava acontecendo? Na hora que botava na tomada já estava indo a 5 volts. Então o circuito todo descontrolado. Eu decidi fazer essa mudança. Eu vou colocar o esquema para vocês estarem montando. Eu vou explicar como é que esse esquema aqui funciona. Como é que isso aqui funciona. Esse é o circuito que eu apresentei agora há pouco no vídeo. E agora eu vou apresentar o esquema. Ele não funciona com o aterramento. Essa parte aqui do circuito, principal parte, não tem aterramento. Simplesmente nós pegamos a alimentação de menos 5 volts e também a alimentação de mais 5 volts. Então, essa etapa central do circuito não utiliza o aterramento. Por quê? Porque o pino 5 do IRS 2092, ou ele está em 5 volts ou menos 5. E é o suficiente para a gente fazer funcionar esse circuito. Ele tem que ter, num certo momento, menos 5 e em outro certo momento, mais 5. Para não ter barulho nas caixas, ele tem que começar com menos 5 volts. Eu poderia colocar um capacitor aqui nesse circuito, mas o próprio circuito da placa já tem um capacitor que joga o menos 5 no pino CSD. O menos 5 volts, não vamos confundir, o menos 5 volts é ligado no pino 6. Então, preste bem atenção quando eu falar a tensão de menos 5 volts e o pino 5. Esse aqui é o pino 5. O pino 5 é CSD. Para chavear esse circuito e fazer funcionar, foi utilizado um fotoacoplador. Esse fotoacoplador é o PC817. Fotoacoplador que você encontra em qualquer fonte chaveada de uso comum, qualquer fonte, qualquer aparelho você encontra esse fotoacoplador que é muito, muito abundante na eletrônica. Eu escolhi componentes fáceis de encontrar para você conseguir montar. Não olhe agora para esse fotoacoplador por enquanto, olhe apenas para esses transistores aqui, para esse transistor e para esse resistor. Sabendo que o pino CSD inicialmente tem que ter menos 5 volts, então eu preciso ter esse transistor saturado, ele tem que estar conduzindo. Se esse transistor conduzir, eu consigo alimentar com menos 5 volts o pino CSD. Mas vai ser necessário também, em certo momento, eu ter uma alimentação positiva de mais 5 volts. E para isso eu coloquei um resistor de
2K2, ligado lá no pino 1, que é o mais 5 volts. Se esse transistor conduzir, eu jogo menos 5 no CSD. Se esse transistor não conduzir, eu jogo o mais 5 via resistor de 2K2 no CSD. Agora veja o seguinte, eu coloquei um outro resistor de 2K2 do mais 5 volts para a base desse transistor. Então, quando o circuito funciona, o que acontece? Essa alimentação de mais 5 volts já faz esse transistor conduzir. Esse transistor conduzindo, nós já temos inicialmente um menos 5 volts no CSD. Menos 5 volts. Agora, depois de alguns segundos que eu apertar o botão de ligar do aparelho, eu preciso desligar esse transistor. E para desligar esse transistor, eu utilizo o transistor interno do fotoacoplador. Ó, veja que esse transistor não tem base, porque ele é um fototransistor. E tem essas setinhas entrando, que representa a luminosidade do LED que faz conduzir esse transistor, fototransistor. Veja o seguinte, se eu alimentar esse LED, o fototransistor vai conduzir. Se eu conduzo a corrente que estava vindo pelo resistor de 2K2, a corrente não vai seguir esse caminho do BC547. Essa corrente vai preferir vir por aqui e passar pelo fotoacoplador. Então, desviei a corrente para cá, porque essa resistência diminuiu bem, né, bem mais do que o transistor. Então, a corrente flui por aqui. Se a corrente flui por aqui, esse BC547, né, que é um transistor NPN, ele para de conduzir. Esse transistor parando de conduzir, a corrente vai circular pelo resistor de 2K2 e vai alimentar o pino CSD com mais 5 volts. Com essa alimentação de mais 5 volts, o nosso circuito começa a operar. Aí ele libera o som para as caixas e gera o PWM. Com esse CSD em menos 5 volts, esse circuito integrado vai estar desligado. Com mais 5 volts que flui via resistor, mais 5 volts, aciona então o nosso circuito integrado, evitando que dê barulho nas caixas de som. Esse LED, para ele acender, ele está conectado via resistor de 100R ao pino de teste JL73, que é um pino de comando que vem lá do processador. O processador, para habilitar o som lá no terminal JL73, ele vai mandar um comando de aproximadamente 3 volts. Esses 3 volts via resistor é o suficiente para acender o LED interno do fotoacoplador. Vou abrir o esquema do aparelho e eu vou procurar JL73. O ponto JL73, de acordo com o esquema, é 3,3 volts. Isso quando você liga o aparelho. Quando você desliga o aparelho, isso aqui vai para 0 volts, o que desabilita o fotoacoplador, o LED interno do fotoacoplador. Com esse ponto aqui em 0, o LED interno do fotoacoplador vai desligar. Esse LED ele está ligado no terra do circuito, no aterramento do circuito. O aterramento do circuito pode ser aproveitado aqui no pino 2 do IRS 2092. O IRS 2092, o pino 2 dele é aterramento. Se você quiser puxar daqui o aterramento, pode ser. Se você quiser puxar de outro lugar da placa, não tem problema. Contanto que o fotoacoplador esteja aterrado. O pino 1 é ligado no resistor. O pino 2 é ligado no terra. O pino 3 é ligado no menos 5 volts. E o pino 4 do fotoacoplador
vai no resistor, né, que também se encontra com a base desse BC547. Vou fazer mais uma pesquisa, novamente aqui com o mesmo nome, JL73, e vamos ver onde é que fica na placa. Olha só, tá aqui. Pronto, é esse aqui. É perto do IC100. IC100 é o circuito integrado, que ele tem muitos pinos, o IC100. Aí você olha para cá, onde tem 76, 75. Nesse canto, você sobe nesse canto e você encontra o JL73. Lá na placa vem escrito JL73. Não vai confundir com o JL74, que é esse, nem com o JL75, que fica próximo. Veja na placa que tem escrito JL73. Aqui aparece o sinal de 3.3 volts quando você liga o aparelho e ele dá o comando para acionar as caixas. Esse comando, você liga um fio daqui para cá, para esse resistor de 100R. Então, esse ponto que eu desenhei, ele se encontra aqui. Esse aqui é o comando para acionar as caixas de som. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu percebi que não tem muitos conteúdos sobre isso, por isso eu decidi gravar esse vídeo e projetar esse circuito. Como o aparelho que eu estou consertando ele já foi mexido, não dá para saber exatamente onde é que está o problema, porque já foi muito mexido e fica muito trabalhoso, dá muito trabalho encontrar onde é que está o problema. Já fiz substituição dos componentes responsáveis pela proteção, para acionar o pino 5. E para facilitar, eu vou montar numa placa esse projeto. E você também pode fazer isso no seu aparelho, claro, tirando esses componentes aqui, ó. Q1008. Q1008, você tem que tirar o Q1008, tem que tirar o Q1009, tem que tirar o Q1007 e o Q1010. Tem que tirar, porque se você não tirar, pode dar conflito. Pode dar conflito. O aparelho pode entrar em proteção. Porque você já está tirando ele para fazer um circuito desse. Ó. Esse circuito desse, esse aqui já justamente é para substituir esse componente. Eu recomendo você montar um circuito desse para cada saída. Tratar as saídas como circuito diferente, não juntar os pinos 5. Você não vai fazer isso. É o pino 5 desse ligar no pino 5 desse. Não recomendo isso. Recomendo você montar cada circuito desse para um IRS diferente. Cada circuito desse para um IRS. Eu só testei aqui em aparelhos que a saída é simples, né? Que não é bridge, né? Não é em ponte. Não sei como é que isso aqui vai se comportar em aparelhos que funcionam em ponte. Vocês podem testar e estar falando aí nos comentários se funciona em aparelhos que funcionam em ponte. Como, por exemplo, o CM9740, que a saída dele é em bridge. Se funcionar, comenta aí nos comentários, né? Quer dizer, escreve nos comentários, né? Escreva nos comentários e nos diga se funciona. Pelo menos no Shake 5 está funcionando. Eu vou estar testando em outros aparelhos, mas pelo visto esse circuito tá muito bom, não precisa de melhorias. Eu vi que funciona muito bem, não dá barulho nas caixas e resolve o problema.